gente! Tá começando Trocando Figurinha com a Mana aqui, a Bárbara, que é a cirurgia plástica. A gente já fez vídeo falando sobre cirurgia plástica no geral, sobre as cirurgias feitas nessa área aqui. E agora a gente vai falar um pouco sobre cirurgias de mamas, de lipo, de retirada de pele e essas coisinhas. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, senão vocês não vão saber quando tem vídeo novo. Esse aqui que vocês estão vendo é o contato do consultório onde a Bárbara atende lá em Porto Alegre. Quem quiser consultar com ela é só entrar em contato. E tem também na descrição do vídeo todos os dados. Certo? Quais são as cirurgias de mama? A gente tem as cirurgias reconstrutoras e as cirurgias estéticas, né? Da parte reconstrutora, nós temos as cirurgias para recuperar as pacientes depois de um câncer de mama, por exemplo. Tem as cirurgias que são consideradas também reconstrutivas, por exemplo, aquela paciente que tem gigantomastia, que a gente chama que é a mama muito grande, que dá dor nas costas, então a gente faz a redução de mamas. Tem a prótese de mama, prótese de aumento, né? Tem a mastopexia com prótese, que é aquela mulher que depois de ter neném e amamentar ficou com o peito vazio e caidinho, então ela não vai bastar colocar uma prótese que o peito ia ficar muito caído, então a gente tem que levantar a mama também e colocar às vezes um implante. Então, se a pessoa tem seios grandes e flácidos, a mais indicada seria qual? Em geral, a redução, né? Se ela tem seios grandes, em geral ela vai precisar reduzir. Isso pode acontecer com meninas mais novas também, né? Acontece, pode acontecer. Não é tão frequente, né? É mais comum em mulheres de mais idade, mas há casos de adolescentes com mamas muito grandes, muito pesadas, que começam a causar transtorno de dor, dificuldade, às vezes até de concentração na escola, porque pesa tanto que ela fica com uma postura, tem dor cervical, enfim. E às vezes pode ser preciso até operar numa idade menor, né? Antes da maioridade. E se a pessoa tá um pouquinho acima do peso e precisa e tem a mama muito grande, ela precisa emagrecer antes da cirurgia? Essa é uma pergunta boa, porque é bem frequente de a gente conversar sobre isso no consultório. Muito das nossas mamas, mesmo em mulheres magras, é gordura. Então, se a paciente está acima do peso, idealmente a gente indica que ela perca um pouquinho de peso, sim, tanto para reduzir o risco de cirurgia, porque o risco de operar uma pessoa obesa é maior do que o risco de operar uma pessoa com peso saudável, mas também pelo fato de que aquela mama pode já diminuir. E aí o que acontece? Se eu, por exemplo, operar uma paciente gordinha, deixo a mama no lugar, em pezinha e tal, e aí ela perde peso depois porque ela passou a se cuidar e atingiu o peso ideal para ela, pronto, a mama já vai cair, porque a mama vai emagrecer também, vai acabar diminuindo um pouquinho. Então, para que a paciente não perca o seu resultado, a gente muito frequentemente já orienta, olha, tá um pouquinho acima do peso, qual é o peso que seria bom para ti? Bom, quem sabe a gente tenta atingir esse peso antes. E silicone para colocar, como é que a pessoa sabe o tamanho? Eu posso chegar lá e falar, eu quero 500 ml? Poder falar tu pode, mas não tem muita correlação, assim. São vários os aspectos que são usados para escolher o tamanho da prótese para cada paciente. A altura da paciente, peso da paciente, a largura e a forma do tórax da paciente. Há um limite, a gente não consegue atingir tamanhos exorbitantes sem passar do natural. E aí pode dar estria também, se a pessoa quiser um grande? Independente do tamanho escolhido. A gente tem que ver que aquela pessoa tinha aquela mama de um tamanho médio ou pequeno e que se vai expandir abruptamente, né? Não vai ser uma mama que vai aumentar de tamanho conforme seria, por exemplo, com o crescimento na adolescência. Então, de um momento para outro, eu estico aquele tecido e isso pode gerar estrias. Aí depende da pele da pessoa. Depende da pele da pessoa. E se a pessoa tem um peito maior que o outro, que é muito comum? É comum. Na verdade, é a regra, né? É a regra? Todos somos diferentes. Um lado é sempre diferente do outro. E aí, se ela for sendo uma maior que a outra, mas se for uma diferença grande, a pessoa precisa colocar silicone nesse peito, que tá diferente, ou ela pode pegar a gordura do próprio corpo e colocar? São várias as alternativas, depende de cada caso. Por exemplo,
Pode que a mama grande seja muito grande, então não necessariamente eu preciso colocar silicone na outra mama. Eu posso reduzir a mama muito grande e as duas ficarem com um tamanho médio, por exemplo. Digamos que sejam mamas pequenas, uma é maior que a outra. A gente pode colocar próteses nas duas mamas de tamanhos diferentes. Isso que foi questionado de enxertia de gordura, né? A lipoenxertia é uma alternativa, que também tem limitações. Ela não se pode colocar grandes volumes de enxerto de gordura numa mama, mas é uma das alternativas para pequenas correções de volume muito boa. Mudando agora para lipoaspiração, qualquer pessoa que precise, qualquer pessoa pode fazer? Ou tem alguma tem alguma restrição? Não sei nem qual seria, mas... Às vezes as pessoas acham que a lipoaspiração seria uma boa cirurgia para emagrecer. Não é, não é. A lipoaspiração ela é uma boa cirurgia para gordura localizada. Aquela pessoa que tem aquele pneuzinho que malha, malha, malha e não vai embora, ou tem aquela gordurinha aqui do ladinho, né, que fica ali também, independente, que parece que é esmagadinho da calça, enfim. São essas gordurinhas localizadas que podem ser bem tratadas por uma lipoaspiração. Não está indicada para pacientes muito acima do peso. O paciente muito acima do peso tem que cuidar, né, com dieta, atividade física, para atingir um peso saudável. E aí, sobrando alguma coisa, a gente pode melhorar muito, sim. Melhorar o contorno é uma cirurgia para contorno, para melhora de contorno. Então, aquela paciente que tem a cintura mais quadradinha, a gente pode dar uma melhorada no aspecto da cintura. Tem uma gordurinha localizada aqui nas costas, tem pouco bumbum, a gente pode melhorar bastante o contorno do corpo, ainda enxertar no bumbum e aumentar o volume do bumbum. E muita gente perguntou também sobre a cirurgia de redução do estômago. Essa é feita por cirurgião plástico? Ah, não. A cirurgia de redução do estômago, a cirurgia bariátrica, ela é feita por um cirurgião digestivo. Ele faz a redução de estômago, é uma cirurgia que pode ser feita inclusive pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS, para pacientes que preenchem critérios de obesidade com risco. Então, essa não é cirurgião plástico. Mas aí a pessoa fez ou naturalmente emagreceu e ficou com excesso de pele. Ou então teve filho e ficou com excesso de pele também. Nesse caso, a cirurgia é de um cirurgião plástico. Sim. Muito frequentemente, em casos de cirurgia bariátrica especialmente, os pacientes perdem uma quantidade imensa de quilos, 40, 50, 60 quilos, e aí sobra muita pele. E aí a gente tem que ir programando uma depois da outra para não aumentar muito o risco do procedimento e fazendo a retirada desse excesso de pele. São cirurgias muito complicadas. O paciente pós-obeso, ele é um paciente que tem mais risco. Ele tem mais risco de trombose, ele tem mais risco de sangramento, risco, por exemplo, de não cicatrizar tão bem, porque ele é um paciente desnutrido crônico, parece, né, contraditório, mas é um paciente que acaba ficando desnutrido pela falta que a cirurgia bariátrica causa nele de absorção de alguns nutrientes. Então ele faz reposição vitamínica para o resto da vida, alguns controles são para o resto da vida, mas ainda assim ele tem um risco maior que pacientes saudáveis. São cirurgias delicadas. Todos esses fatores são bem controláveis. O seu médico vai lhe avaliar, vai pedir exames para ver como está o nível das suas vitaminas, que são importantes para a sua cicatrização, vai repor o que for preciso e... Gente, aconteceu algum problema na câmera no dia que eu gravei com a Bárbara. Eu só descobri isso hoje não, né? Quando eu fui editar esse vídeo. E, enfim, ela não pôde se despedir, eu vim aqui me despedir em nome de nós duas, deixar um beijo pra vocês. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas com essas perguntas, porque nós respondemos as perguntas de vocês. E agora, eu conto? Conta! Notícia bombástica. Gente, eu tô indo agora fazer a cobertura do lançamento do Diário de Larissa Manoela aqui em São Paulo. Então, no próximo vídeo vocês vão poder ver como foi. A Lari vai estar aqui comigo. Acompanhem! Beijo!